Boa tarde, meus queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui contentes, agradecidos a Deus, nosso Pai Celeste, e ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de termos esse momento de conversarmos, de estudar sobre os ensinamentos do Cristo, sobre o que a doutrina espírita nos traz. E hoje nós vamos falar sobre o retorno à vida corporal, o esquecimento do passado. São perguntas de 395 a 399 do Livro dos Espíritos. Mas vamos fazer uma prece de início para nós pedirmos as bênçãos do alto, do nosso Pai Celeste. Senhor Deus, gratas te somos pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de conhecimento que vós nos permite. Que sejamos nós amparados nesta tarde de hoje, como também por toda a semana que está se iniciando. Que nós possamos, no novo dia, nessa nova segunda-feira, amanhecermos dispostos, entusiasmados para seguir nossa jornada. E que esteja conosco hoje e sempre, sempre sob tua proteção, teu amparo e os cuidados também da espiritualidade amiga, daqueles que se dedicam ao nosso crescimento, aos estudos e aos trabalhos que nós realizamos na casa espírita e no nosso dia a dia. E com a tua permissão, nós vamos iniciar, que assim seja. Bem, antes da gente começar a falar diretamente das perguntas, 395 a 399 do Livro dos Espíritos, eu trouxe um trecho do Evangelho, onde ele vai tratar da reencarnação e ressurreição e reencarnação. Como é que acontece, o que é que o Evangelho traz para a gente sobre isso no capítulo 4, onde ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esse trecho é só para a gente começar a entender o que é que as perguntas vão nos trazer. O tema aqui de hoje, a questão do retorno à vida corporal, esquecimento do passado. Aquelas curiosidades que a gente está sempre trazendo, a gente está sempre, as perguntas que estamos nos fazendo sempre, fazendo ao infinito, fazendo a Deus, sempre querendo saber nosso passado, nosso futuro, essas curiosidades que nos cercam. E aí, sobre isso, o Evangelho nos diz no item 9 do capítulo 4, que diz assim: o Espírito sopra onde quer, ouvi sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Vós não sabeis de onde ele vem, nem onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o Espírito será. Se o Espírito ou a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Então, aqui o Evangelho ele já vem trazendo para a gente o conhecimento, vem trazendo para a gente a ideia do que é essa pré-existência da alma. E que não é importante para nós estarmos preocupados com o que fomos ou o que seremos, mas apenas diríamos que nos preocupar com o nosso momento, com aquilo que a gente precisa fazer para cumprir bem a nossa jornada, cumprir bem nossos compromissos pela terra. Então, não nos cabe estar nessa examinação de passado ou de futuro. E aí, nas perguntas, na 395, que Kardec vai questionar o Espírito de verdade, se é possível, se podemos ter
algumas revelações sobre nossas existências anteriores. E aí o Espírito de Verdade vai dizer que nem sempre é possível. Muitos sabem, mas não lhe é permitido saber abertamente, né? Dizer abertamente. Assim fariam singulares revelações sobre o passado. Ou seja, ia ficar preso a apenas essas revelações do passado. Não é simplesmente saber por saber. Mais para frente nós vamos entender por que o Espírito de Verdade vai dizer isso. Que nem sempre é necessário, que nem sempre nós vamos ter esse conhecimento de revelações do nosso, ou revelações do nosso passado. Na questão 396, ele vai dizer, né, Kardec vai perguntar, seria ilusão de certas pessoas que creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, como se um sonho? Aí a resposta de verdade é, algumas vezes é real. Ou seja, às vezes a gente fica com aquela ideia, eu não sei se eu sonhei, eu não sei se eu tive uma visão, mas eu tenho a impressão de situações que eu vivi antes desta vida. E às vezes a gente se põe nesses questionamentos justamente pelo que realmente acontece, né? Como ele diz aqui, algumas vezes é real. Então pode acontecer sim da gente ter essas, vamos dizer assim, as imagens da nossa tela mental, né? No momento de sonhos, ou às vezes até de uma boa reflexão, cada um ao seu alcance. Então, mas isso não é definitivo, não é para todos, não é todo mundo que vai conseguir essas visões. E aí o Espírito de Verdade ainda vai dizer assim, mas frequentemente é uma ilusão com a qual é preciso se colocar em guarda. Embora sendo possível termos essas lembranças, é necessário nos resguardar, termos o cuidado para não sofrer o efeito de uma imaginação superexcitada. Eu tenho certeza, a gente fica com aquela visão. Quantos de nós a gente escuta, alguns de nossos irmãos? Eu acho que eu estava num país tal, eu estava em tal região. Então, às vezes é possível até que um desdobramento espiritual durante o sono, nós sejamos levados a algum lugar, alguma região, pelo nosso guardião, pelos nossos mentores, amigos, que estão no trabalho, que muitas vezes também precisam da nossa colaboração, né? Quando a gente estuda as obras de André Luiz, de psicografia de Chico Xavier, que ilustra muito bem para a gente essa relação dessa vida, né? Do que está se passando aqui e o que está se passando no mundo espiritual. E a gente sabe que é possível que durante o sono nós sejamos levados a algumas regiões que nós não conhecemos. Mas não significa que isso é exatamente uma recordação de nossa vida anterior. É nesse cuidado que a espiritualidade traz, para que a gente não crie essa superexcitação, essa eu vi, eu tenho certeza, ou que nos tire um pouco do eixo, né, do foco, né, que não fiquemos presos a esses pensamentos. Na questão 397, ele diz, Kardec vai perguntar, nas existências corporais mais elevadas que a nossa, as lembranças são mais precisas? E ele vai dizer que sim. O Espírito de Verdade vai dizer que sim. Quanto menos o corpo é material, melhor as lembranças. E essa lembrança ela é mais clara naqueles que habitam os mundos mais superiores. Mundos superiores. Então, não é comum aqui na Terra. Aqui vai ser uma minoria. São alguns dos nossos irmãos com um certo compromisso, né? Como a gente vai ver aqui algo mais na frente, em que condições é que às vezes nossos irmãos nos é permitido ter um conhecimento de uma vida anterior, né? Ter um conhecimento de nossas vivências, de alguma das outras encarnações que nós tenhamos vivido. Mas não é algo definitivo. Aqui na Terra nós ainda somos mais matéria do que essência, do que espírito, né? Então, aonde há menos matéria, onde a gente atua mais pelo espiritual do que pelo material, acho que vai ser mais frequente essa visão, né?
como é que eu digo, as lembranças. Então, aí na questão 398, que o Kardec vai questionar o seguinte: se pelo estudo, né, das tendências que a gente vai levando, as tendências instintivas do homem, né, reminiscentes do passado, pode conhecer as faltas que cometeu? Será que é possível a gente, de acordo com os nossos estudos, com as nossas lembranças, com aquilo que nós vamos, às vezes, com o passar do tempo, percebendo, será que é possível descobrir ou perceber as faltas que cometemos no passado? E aí o Espírito de Verdade vai dizer, sem dúvida, mas aí ele traz outra ressalva, até certo ponto. Até certo ponto. Mas é preciso ter em conta o progresso que pode se ter operado no espírito. Ou seja, pode ser que aquela melhoria que hoje eu tenho como espírito, hoje eu estou usufruindo de uma melhoria, de um pouquinho de crescimento, talvez isso tenha sido conquistado na erraticidade. A erraticidade é aquele período em que o espírito passa, depois do desencarne, até uma nova encarnação. O momento em que ele está ali sendo acompanhado, muitas vezes estão numa colônia espiritual, no hospital, numa instituição voltada para atividades espirituais. Então, enquanto o espírito que não está encarnado como nós, ele está no chamado momento ou período de erraticidade. Então, às vezes, durante esse período de erraticidade, o espírito aprende muito. Tem aqueles que estão dispostos ali a trabalhar. Então, os que estão em condição de trabalhar, trabalham. E que no trabalho não deixa de haver crescimento e conhecimento. Aqueles que estão na condição de aprender, de estudar, estão ali estudando. Os que estão em condição ainda de ser tratados, estarão sendo tratados. Então, a erraticidade é esse período, essa passagem. Então, muitos de nós fazendo nossas turbulências, né? Porque a gente sabe que as turbulências, nossas encarnações, somos nós que conquistamos. E aí, saímos muitas vezes de uma encarnação turbulenta, desencarnamos, mas nós vamos nos dar conta que a gente não cumpriu com um acordo que foi firmado antes de vir à Terra. E aí a gente começa um novo trabalho. E esse trabalho pode começar já na erraticidade. E é sobre isso que o Espírito de Verdade fala, né? Depende da resolução que foi alcançada pelo Espírito no período da erraticidade. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Então, dependendo dessa resolução, das minhas ações, daquilo que eu consegui fazer no período de erraticidade, eu posso chegar aqui numa condição um pouquinho melhor. Aí, reforçando essa mesma pergunta, Kardec vai dizer, pode o homem cometer em uma existência faltas que não cometeu anteriormente? Será que eu hoje estou cometendo faltas que eu não cometi anteriormente, numa outra encarnação? Aí a espiritualidade responde o seguinte, que depende do seu adiantamento. Então não é simplesmente, não é assim, depende do meu adiantamento. O que foi que eu fiz? Até onde eu consegui crescer moralmente? Aí ele acrescenta, se não resiste às provas, pode ser arrastado a novas faltas, como consequência da posição que escolheu. Geralmente, essas faltas causam um estado estacionário e não retrógrado. O espírito pode avançar ou parar, mas não pode recuar. Ele não recua. Então, dependendo, né? Eu posso cometer algumas faltas, mas essas faltas eu já posso ter cometido anteriormente. E isso não significa que eu estou recuando diante do meu crescimento moral. Quer dizer que eu dei uma estagnada. Então, é muito comum entre nós, principalmente quando a gente começa a ter conhecimento da doutrina espírita, né, da sucessão, as vidas sucessivas, da pré-existência, nós começamos a pensar, e também quando nós
temos o conhecimento de que em cada encarnação a gente vai tendo a oportunidade de evoluir, de ter um crescimento moral e espiritual. E aí quando a gente percebe um dos nossos irmãos que ainda mata, que ainda rouba, que ainda comete um monte de barbaridade, que a gente, aos nossos olhos, é um absurdo, né? E que não deixa de ser. E a gente fica se perguntando, se hoje um irmão nosso nessa condição ainda comete isso tudo, será que na vida anterior ele foi pior do que isso, né? Ou será que hoje ele está sendo pior do que antes? Não, ele estagnou. Ele está cometendo os mesmos erros, que provavelmente tenha vindo para corrigir e não está conseguindo. Então, está estagnado. Mas daí, como a providência divina é grande, a misericórdia do nosso Pai também, infinitamente, ele vai nos sempre permitindo, porque em muitos momentos desses que nós estamos cometendo os máximos das nossas barbaridades, dos nossos crimes, às vezes a gente sofre aquela queda, né? Vai lá para o fundo do poço e aí a gente dá aquela despertada e acorda. Então, era apenas um passo que a gente precisava. Não significa que o fato de eu estar cometendo tantos erros hoje quer dizer que eu estou pior do que ontem, né? Eu posso estar na mesma condição. Então, a questão é, será que a gente vai cometer faltas que não cometia? A espiritualidade vai dizer que depende, né? Depende do meu adiantamento. Mas eu não vou recuar. Eu vou estar sempre numa condição, né? A providência divina vai estar sempre me dando condição para crescimento. Se eu não quis crescer, né? Pelo meu livre-arbítrio, que é a minha liberdade, se eu não quis, eu vou estagnar, né? Sofrer mais um pouquinho até que eu encontre a luz. Lembrando que o sofrimento, muitas vezes, é o nosso passaporte, né? Para o crescimento. Aí, tratando da questão 399, Kardec vai questionar sobre as vicissitudes da vida corporal. Ao mesmo tempo que é uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, daí pode-se induzir o gênero da existência anterior, ou seja, quando a gente percebe alguém que só vive, que passa por provas, quando a gente pensa que não tem mais o que acontecer, acontece, né? É problema de saúde, às vezes é problema na família, às vezes é questão de privações materiais. E aí a pergunta de Kardec é, dependendo dessas provações que estamos vivendo, a gente tem uma ideia do que foi a nossa existência anterior? Aí o Espírito de Verdade diz que frequentemente cada um é punido por onde pecou. Entretanto, não precisa fazer disso uma regra absoluta. Então, o fato de hoje um de nós passar muita privação material não significa que a gente pecou em cima disso. Mas talvez a gente tenha se colocado à disposição para essa prova, para passar por essa prova, para alcançar um projeto futuro, né? Um avanço futuro. É a prova do material. Ou talvez um de nós que passe hoje nossos perrengues familiares, ou até às vezes com amizades, seja também um aprendizado. E não necessariamente uma prova, uma expiação, aliás. Prova sim, expiação não. E aí o Espírito de Verdade acrescenta dizendo, as tendências instintivas são indício mais certo, pois as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Então, não é definitivo. Não tem, uma coisa que é importante a gente refletir sobre as colocações do Espírito de Verdade é que em nenhum momento ele diz que que alguma coisa é definitivo. Veja que lá na questão 395, a resposta dele começa dizendo que nem sempre eu vou ter revelações sobre minhas existências, né? Nossas existências. Nem sempre a gente vai ter. E na questão 396, ele usa novamente algumas vezes, né? Quando Kardec pergunta sobre as ilusões, né? Da pessoa crer, né? De ter visões de outros momentos, ele vai dizer algumas vezes. E ele ainda diz que tem que se colocar em guarda. Então,
Veja que a espiritualidade, ela é muito cautelosa. Ela vem o tempo inteiro nos trazendo o alerta, né? Tome cuidado para não se exceder, nem de menos nem de mais, né? Porque às vezes a gente se acomoda ou a gente se excede. Então, que a gente tente andar nesse equilíbrio, né? Tentar se manter equilibrado. E aí aqui na 398, né? Só voltando ao que eu coloco, né, em relação ao que a espiritualidade deixa pra gente. Que ele não coloca regras absolutas, mas tudo depende de nós, né? Depende também de uma necessidade. Quando ele diz aí na questão 98 que quando o Kardec pergunta sobre as tendências, né, instintivas, ou seja, é possível conhecer minhas faltas cometidas, dependendo pelas tendências, por aquilo que eu estou vendo se passar comigo, é possível que eu reconheça essas faltas. E ele vai dizer, sem dúvida, mas aí já vem seguindo, até certo ponto. É preciso ter em conta o progresso. Então, tudo, quando ele diz até certo ponto, é porque tudo tem um limite. Nada com exageros, nada de forma a desequilibrar, a desarmonizar. Porque aquilo que Jesus o tempo inteiro passava é manter a harmonia, sem desequilíbrios, mas que a gente consiga a cada dia servir, né, trabalhar, colocar a nossa mão na charrua, sem a ânsia do futuro e a preocupação com o passado. Porque se a gente se prende à preocupação com o passado e à ânsia com o futuro, nós não vamos nós não vamos viver o nosso presente de forma plena e construtiva para esse futuro, já que o passado já se foi e a gente não sabe o que aconteceu. Mas o nosso futuro está nas nossas mãos. Então, ao invés da gente ficar preocupado com esse futuro, com o que eu fui, o que eu deixei de ser, o que eu serei, vou me preocupar o que é que eu sou hoje. O que é que eu estou fazendo hoje nessa encarnação? Quem sou eu nessa encarnação? O que é que eu trouxe? O que é que eu tenho para deixar ou para levar? O que é que eu estou fazendo aqui que vai fazer bem para uma sociedade, para um grupo ou para a vida de alguém? O que é que eu estou em que eu estou contribuindo com a evolução desse planeta? Afinal, o objetivo da reencarnação é o crescimento, a evolução do planeta. Então, nós não vamos aqui, né? Volta de novo, aí vamos para lá novamente. Não é um passeio, não é por acaso que a gente está para lá e para cá. Então, esse esquecimento é justamente para evitar que nos prendemos a esses passados, sabe? Para que a gente não se prenda e não crie umas regras absolutas, tá? Porque você matou, alguém vai ter que te matar. Não, pode ter outras formas de ser provados nossos crimes, nossos erros, nossos pecados, todos os nossos deslizes. Mas interessante é que o tempo todo a espiritualidade deixa claro para nós que tudo isso é responsabilidade nossa. E aí nós vamos ver no final, né, o Kardec faz uns comentários depois dessas questões, onde ele vai dizer o seguinte: o próprio espírito escolhe as provas, às quais ele quer submeter, para acelerar o seu progresso, né, seu próprio crescimento. O gênero de existência que crer mais apropriado para lhes fornecer os meios de, né, as provas relacionadas com as faltas que deve expiar. Veja que a providência, né, a misericórdia, que ainda nos dá o direito de escolher. E é por isso, muitas vezes, que a gente tem que ter o cuidado de não ficar nos lamentando, questionando a Deus. Mas por que isso comigo? Por que está acontecendo? Se fomos nós quem escolhemos. Essa vida que a gente está vivendo hoje, foram nós que escolhemos. E aí, muitas vezes, a gente, quando não dá conta, quando a gente fracassa nessa missão, nesse trabalho, nesse compromisso, a gente começa a arrumar culpados, sem fazer o nosso exame reflexivo, sem fazer aquela velha pergunta para nós: será que eu sou vítima mesmo? Né? Quem sou eu nessa história toda? Até onde a minha responsabilidade em tudo isso que está acontecendo?
E aí, Kardec vai acrescentar o seguinte, que se eu escolho, né, se eu dou conta das minhas provas, aí se eu triunfar, se eleva. Se eu sucumbir, terei que recomeçar. Então, eu posso recomeçar, eu só não posso recuar. O que é importante nós percebermos? Que a providência e a misericórdia divina, ela é paciente, ela é tolerante e ela é persistente. E nós somos assim até que ponto? Até onde nós somos pacientes, tolerantes e persistentes? Nós já temos sim um dedinho já da paciência, um dedinho já da tolerância, um dedinho já da persistência, mas a gente ainda não solidificou isso em nós, porque ainda a gente perde tão fácil. Ah, mas fulano conseguiu tirar a minha paciência. Não se tira aquilo que você já tem, que está em você. Ninguém tira, né? A gente tem muito assim, fulano tirou minha paciência. Ah, eu não tolero mais isso. Mas a gente sabe que a misericórdia divina, ela é o tempo todo paciente, tolerante e persistente conosco. O próprio Cristo disse, né, que nenhuma das ovelhas se perderá. Então, nós não estamos aqui à toa soltos para nos perder a qualquer momento. E aí, reforçando apenas o final dessas questões, onde Kardec vai dizer o seguinte: o reencontro na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias. Mas então, é apenas pela vontade dos espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais satisfazer curiosidade. Claro que a espiritualidade superior sabe em quem confiar, porque para que nós tenhamos essa informação sobre acontecimentos das nossas vidas anteriores, nós temos que ter um compromisso, nós temos que ter uma maturidade, uma responsabilidade. E a espiritualidade só vai nos permitir isso quando adquire essa confiança. Quando confia na nossa maturidade, na nossa responsabilidade. Não é uma coisa assim, ah, fulano quer saber só porque é bonito ele sair contando, ah, porque eu era um rei, eu era um sacerdote, eu era isso. Ninguém vai dizer que era um mendigo, ninguém vai dizer que era um escravo, né? Só vai divulgar se dizer que era alguém grande, né? Materialmente falando. E aí ele faz essa observação que não vai ser permitido esse conhecimento por vã curiosidade. E aí uma outra, para a gente ir finalizando, ele diz assim: as existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, pela razão de que elas dependem da maneira que se cumpre a existência presente da escolha ulterior do espírito. Então, aquilo que eu falava lá no início, o meu futuro vai depender do que eu estou fazendo hoje. Se hoje eu estou me comportando de forma ainda irresponsável, ainda sem buscar os meus compromissos, sem tentar buscar o meu foco, o meu caminho aqui, o que foi que eu me programei lá na erraticidade antes de reencarnar? O que é que está lá na minha agendinha? Será que eu estou tentando cumprir isso? Tudo bem que eu tenho esquecimento do meu passado, mas eu tenho responsabilidade. Isso veio implantado em mim e eu não tenho que fugir. Então, se eu estou dando conta ali daquela listinha da minha agendinha, né, ou pelo menos der conta de 1% de tudo que foi combinado ali, eu vou voltar com esse 1% concluído. Na próxima eu já não tenho, já só preciso de 99%, porque eu já cumpri. Então, é nesse sentido que Kardec coloca isso aqui. Então, esse futuro vai depender do que é que eu estou colhendo, o que é que eu estou plantando hoje para eu colher nesse futuro. E o esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, porque se delas não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que teve no estado errante, né, o desejo que tomou de reparar, né, porque lá no estado errante a gente começa a perceber, poxa, eu deixei de fazer isso, eu tinha me comprometido com aquilo, e cheguei lá e não fiz nada na terra, então eu quero voltar. Então lá no meu estado errante eu estou lá nessa ânsia, nesse pedido constante à espiritualidade para que volte à terra.
Então, eles guiam-nos pela intuição e dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, que é secundada pelos espíritos que o assistem. Se escuta as boas inspirações que eles seguem, sugerem. Então, se eu tenho o hábito de escutar as boas sugestões, eu vou tentar cumprir alguns percentuais ali do meu combinado na vida, no mundo espiritual, antes de partir para a Terra. E se eu não escuto as boas sugestões e me prendo, às vezes, às más sugestões, infelizmente, minha listinha vai voltar com 99% ou 100% do mesmo jeito para cumprir numa próxima existência. Então, esse futuro vai depender do que é que nós estamos fazendo hoje. E o passado já foi. O passado, ele só vai nos ser revelado se nós tivermos começado um projeto, em algum momento, uma obra que se começa em determinada nação, né, numa determinada sociedade, e aí a pessoa desencarnou e aquela obra ficou ali, meio que em um andamento lento, e aí quem sabe futuramente o espírito volta para a conclusão desse trabalho. Aí, nesses casos, muitas vezes, tendo esse espírito a responsabilidade, né, a confiança, a maturidade, ele vai poder saber o que é que ele fez ali, até onde ele parou e o que é que ele precisa continuar fazendo. Mas mesmo assim, ele não tem como saber desse futuro, porque o futuro dele vai depender se ele vai conseguir dar conta do que está ali naquele momento para ser feito. Então, meus irmãos, e com esse pensamento, né, com essa extrema gratidão a Deus primeiramente, aos ensinamentos da doutrina, que nos esclarece, que nos deixa tão leves, né? Quando nós temos a consciência, a certeza de que não estamos aqui por acaso, não vamos nos acabar aqui, virar pó de repente, mas que nós somos espíritos, que vamos e que voltamos, e que tudo vai depender da nossa responsabilidade, do nosso compromisso. Então, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Na próxima semana a gente vai ter a nossa irmã Sueli com o tema sobre a avareza. E então, até lá. Vamos falar com Deus, fazer nosso Pai Nosso para encerrar nosso momento nessa tarde. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória para sempre. E assim seja.